Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário que vocês vão assistir o vídeo. Eu me chamo Jonas Cruz, sou professor de matemática do IFPE Garanhuns e, junto com o estudante bolsista Joel Henrique, iremos apresentar esse vídeo para o 10º encontro de extensão do IFPE, do nosso projeto de extensão Olimpíada de Matemática do Agreste Pernambucano, conhecida como OMAP, certo? Eu vou apresentar a OMAP como prova, aulas preparatórias, vou falar aqui sobre os objetivos, o histórico e as expectativas para 2023. E o estudante bolsista, Joel Henrique, por ter sido estudante de informática do campus e ser estudante do curso de análise e desenvolvimento de sistema, ele vai falar sobre a parte técnica, a programação para criar o site, a atualização de site, redes sociais, ferramentas para criar figuras para provas, essa parte técnica que o pessoal de informática sabe explicar bem melhor do que eu, professor de matemática, ok? Vamos lá. A Olimpíada de Matemática do Agreste Pernambucano é um projeto de extensão do IFPE Campus Garanhuns que conta com o apoio dos outros campos do IFPE que estão localizados no Agreste Pernambucano, que é o campus de Belo Jardim, Caruaru e Pesqueira, certo? Esta Olimpíada, além de uma prova de Olimpíada de Matemática, ela também é um curso de aula preparatória para estudantes de todo o Brasil. Aula preparatória para quem tem o interesse em se dar bem em Olimpíadas de Matemática, onde a principal Olimpíada de Matemática do Brasil é a OBM, que também apoia a UMAP, junto com a Stone, certo? A OBM, por ser a mais importante Olimpíada de Matemática, o estudante que deseja participar dela tem que ser convidado. E só é convidado se ele tiver um ótimo desempenho em Olimpíadas regionais de destaque. Por exemplo, aqui em Pernambuco nós temos a UMAP, na região do Agreste, e temos a OPEMAT, que é uma Olimpíada da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que já é uma Olimpíada de todo Pernambuco. Então, caso queira participar da OBM através de Olimpíada Regional, aqui em Pernambuco nós temos essas duas, para vocês terem uma noção da importância da UMAP, certo? Ela seleciona estudantes para participar de uma Olimpíada Nacional. E essa Olimpíada Nacional, ela já dá acesso a algumas universidades federais, ou seja, para você ingressar em algumas universidades federais, não precisa focar somente no Enem. O Enem é muito importante, sim, mas algumas já têm porta de entrada por é, colocação em Olimpíadas de Matemática, certo? A OBM é uma delas. E para chegar na OBM, tem que se destacar, por exemplo, na UMAP, ok? Um dos objetivos da UMAP é incentivar e compartilhar o estudo da matemática olímpica em toda a região do Agreste. Além disso, também destacar estudantes que têm um ótimo desempenho para competir na OBM e, quem sabe assim, competir em Olimpíadas internacionais, certo? Tem como objetivo também aumentar a interação entre os campos do IFPE da região do Agreste, que eu falei aqui, Belo Jardim, Caruaru, Garanhuns e Pesqueira, e as escolas desses estudantes que estão inscritos na competição. Isso é algo muito prazeroso, né? Tem um envolvimento entre escola e IFPE, todo mundo ganha com isso, certo? E também melhorar o acesso de estudantes da região do Agreste a uma matemática de nível olímpico, certo? Porque o nível olímpico, matematicamente falando, ele é um nível mais elevado que aquela matemática que é apresentada nos livros didáticos, que é apresentado na sala de aula. Lógico que o aluno tem que ter uma base muito boa na matemática da escola, para depois ele aprofundar na matemática olímpica. Então, um dos objetivos da UMAP é esse curso preparatório, onde atualmente tivemos estudantes de vários estados brasileiros, certo? A UMAP surgiu em 2019, ok? Eu sou um professor mais ou menos novo no campo, cheguei no IFPE em 2018. 2019 eu tomei conhecimento dessas Olimpíadas regionais, criei um projeto, certo? E enviei para a OBM. O prazo para projeto de extensão já tinha passado, então não consegui botar a UMAP como projeto de extensão em 2019. O projeto como Olimpíada Regional foi aceito, foi aprovado pela OBM, e com isso contei com o apoio dos campos Belo Jardim, Garanhuns, Caruaru e Pesqueira e conseguimos dar início ao MAP. No primeiro ano, contamos com a participação por volta de 700 estudantes
e onde fizeram prova nesses quatro polos de aplicação, que são os quatro campos, né, que eu acabei de citar, e do resultado conseguimos selecionar 9 estudantes para disputar a OBM. Então, eu já tiro como sendo algo fantástico no nosso primeiro ano de edição. Em 2019, infelizmente, veio a pandemia, não houve a prova, mas já criada o projeto de extensão da UMAP, aconteceu as aulas preparatórias de forma remota. 2020 era aquele negócio tudo novo para todo mundo, trabalhar bastante de forma remota, mas conseguimos criar a aula de curso preparatório para estudantes de qualquer parte do Brasil, porque algumas Olimpíadas aconteceram de forma remota, o caso da OBMEP, por exemplo. Então, mesmo assim, a OBM pediu para selecionar 15 estudantes devido ao resultado da edição de 2019. Então, colocamos 15 estudantes lá, ok? Em 2021, a prova voltou a acontecer, só que ainda de forma virtual. As aulas preparatórias também continuaram de forma virtual e já como estávamos trabalhando nessas aulas preparatórias, começamos a colher o que estavam plantando, né? Ou seja, estudantes foram premiados em algumas Olimpíadas, por exemplo, a Olimpíada Canguru de Matemática, o estudante de Buíque, o Álvaro Luiz, conseguiu uma menção honrosa na OBM, isso é fantástico, porque para chegar da OBM já é difícil, você tem que se destacar em algumas Olimpíadas. Chegando lá, você está disputando com o Brasil todo, que já teve destaque em alguma Olimpíada do seu estado, certo? E o Álvaro Luiz conseguiu ficar na posição 59 do Brasil todo, com mais de 2.000 alunos do nível dele. Ok? Então eu já tirei isso aí como algo surpreendente. E agora, em 2022, voltamos para a forma de prova presencial, novamente nos quatro polos de aplicação, Belo Jardim, Caruaru, Garanhuns e Pesqueira, certo? Continuamos com as aulas preparatórias, e com essas aulas preparatórias tivemos estudantes de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas. Com isso, conseguimos classificar estudantes para a segunda fase da UBMEP. O resultado da UBMEP só sai em dezembro, dia 20 de dezembro, então ainda não temos o resultado final. Tivemos meninas convidadas para o torneio Meninas da Matemática, onde visa incentivar ainda mais a participação das meninas na matemática olímpica, porque o número é inferior ao número de meninos, então é uma Olimpíada onde estimula a participação das meninas. E algumas meninas estudantes do nosso curso de aula preparatória foram convidadas, certo? E também selecionamos 15 estudantes para a OBM, que vai acontecer agora, dia 17 de novembro. Então, ainda não temos o resultado. Da mesma forma da UMAP, fizemos a prova no finalzinho de setembro, iremos divulgar o resultado agora no início de dezembro, ok? Então, um resumo de 2022 que aconteceu em toda a UMAP é o seguinte: o site está bem melhor, está bem mais fácil de você acessar, está bem mais bonito visualmente falando. As redes sociais também estão ficando cada vez mais ricas. Estudantes de vários estados estão participando das aulas preparatórias. Tivemos professores, colaboradores também, além de todo o professorado, além de uma boa parte, melhor dizendo, né, do professorado de matemática desses polos de aplicação. Tivemos professores do IFAL, tivemos professores da Universidade Federal Rural de Pernambuco como colaboradores, que, por sinal, agradeço bastante a todo o corpo que colaborou com a gente. Não vou citar nome para não esquecer ninguém, mas todos foram bastante presentes, bastante participativos. Só tenho a agradecer, senão sem eles a gente não conseguiria, né? E a UMAP também foi convidada para participar do encontro de matemática do IFPE Pesqueira, que é o EMIP, junto com a Alpemate, junto com a UNIF, ou seja, a Olimpíadas participando de mesas redondas, palestras, e a UMAP está lá, sempre presente, participando, mostrando a sua importância. Algo que chama bastante atenção são os pais e as escolas nos parabenizando, agradecendo, dizendo que o filho está participando mais, está se preparando, está muito motivado, filhos e estudantes, né? Porque tanto os pais quanto as escolas nos procuram para dar esse feedback, isso é muito importante e prazeroso para todos nós. E as nossas expectativas para 2023 é tentar ampliar o polo de aplicação, pegando, por exemplo, algum prédio de alguma escola estadual, escola municipal e ou particular,
elaborar um e-book só de questões olímpicas, com a participação de professores de escolas públicas, criando questões para a gente divulgar, ok? Ofertar um curso de capacitação para professores de escola pública e particular, porque assim eles também podem criar uma turma olímpica na escola deles e os estudantes só têm a ganhar com isso. Tentar aumentar esse número de estudantes convidados para a OBM, quem sabe de 15 para 20, certo? E inserir mais professores colaboradores com a UMAP, ok? Então é isso que eu queria falar. Agora eu deixo vocês aí com Joel Henrique, que ele vai falar da parte técnica. Até mais, pessoal. Dependendo de quando vocês vão ver o vídeo, bom dia, boa tarde, boa noite. Como o professor Jonas falou, meu nome é Joel Henrique e sou bolsista do projeto de extensão da UMAP. O projeto da UMAP, considerando mais a parte técnica, tem foco em duas vertentes. A primeira dela é a parte de identidade e ilustrações, e a segunda parte é a plataforma UMAP em si. Sobre essa primeira parte, desde a criação da UMAP, foi construída uma identidade visual para a mesma, e foi feito isso para que então ela pudesse se comunicar com o público-alvo, em que sua maioria são crianças e jovens. Até 2021, a UMAP seguia um design mais detalhista, que após 2021 foi feito todo um redesign, uma reconstrução, para que ela adotasse um design mais minimalista e que pudesse ser lembrado mais facilmente pelo público. De mesmo modo, foi feito com o mascote aqui da UMAP, que antigamente era mais difícil de trabalhar com ele, para construções de expressões ou passar uma mensagem. Agora não existe mais esse problema, já que com esse design mais minimalista é possível criar várias ilustrações com bastante expressão. Alguns exemplos são essas aqui. E outra parte importante é a padronização do design. Foi construído um Style Guide que serve como um guia para a construção de design e para a própria plataforma também. Com isso, existe mais uma coesão no design e na identidade da UMAP também. Por fim, tem as redes sociais. Foi construído diversas postagens com ilustrações para alimentar as redes sociais da UMAP, tanto para informar quanto para engajar o público-alvo e torná-lo cada vez maior e mais atrativo também para as escolas e estudantes. E a segunda vertente é o site da UMAP. Ela é dividida em duas partes. A primeira é a landing page e a segunda é a plataforma em si. A landing page é onde tem todas as informações da UMAP, provas, regulamentos e afins. E ela é dividida em 5 partes, nas quais são quem somos, aí tem a UMAP, conta a história da UMAP, histórico, organizações, tem informações, aí dentro dela tem regulamento, como participar, calendário, resultados e os polos de aplicações, como se preparar, aí tem provas e gabaritos, a bibliografia e os links da UMAP. E tem premiados, que aí dentro dela tem premiados da UMAP, cerimônias, e por fim tem a imprensa. Aí tem 4 páginas, o MAP na mídia, divulga o MAP, atendimento à imprensa e o MAP números. As tecnologias que foram utilizadas para a construção da landing page foram o React.js, Next.js, que é um framework, e o TypeScript. Atualmente ela está sendo hospedada na Netlify, e agora já a plataforma da UMAP, ela é dividida em back-office, que é a parte administrativa do site, que a organização da UMAP pode ver os estudantes e escolas cadastradas. E a outra parte é a plataforma em si, na qual pode ser cadastradas as escolas, os estudantes, baixar os cartões de confirmação de cada estudante, ver, editar ou excluir os estudantes. Por fim, existe a API REST, que é o back-end da plataforma. A sua arquitetura está dessa forma aqui, como está na imagem. E foi utilizado o Nest.js e o TypeScript para a construção. E ele está atualmente utilizando o banco de dados PostgreSQL. E atualmente a API está hospedada no Heroku e está sendo migrada para a DigitalOcean. Outra parte importante também, parte central da Olimpíada, são as automatizações. Por exemplo, as gerações de cartões de confirmação de cada estudante ou os certificados são gerados através de um script que torna um processo quase instantâneo, diferente que se fosse feito manualmente, que demoraria várias horas.
Em resumo, essa é toda a parte técnica da UMAP atualmente.